No auge dos meus 20 e poucos anos, trabalhava em uma loja de varejo como gerente noturno. Não era um lugar grande, e a única razão pela qual eu era tecnicamente um gerente era porque eu seria o único funcionário durante a noite. Portanto, estava encarregado de verificar o estoque, abastecer as prateleiras e, às vezes, receber os pedidos. Eu estava muito satisfeito com o trabalho e nunca me vi odiando o que fazia. Até aquele momento, nada de relevante havia acontecido. Era uma noite de semana, e uma tempestade estava começando quando iniciei meu turno. Nas primeiras horas, a chuva aumentou e o vento começou a bater no prédio com mais força, fazendo muito barulho. Passei as primeiras 2 horas preenchendo as prateleiras, tentando resolver as tarefas que demandavam mais tempo primeiro. No entanto, enquanto estava no corredor, ouvi um som abafado ressoando pelo prédio. Parecia ter vindo da parte de trás da loja, na seção do depósito onde fica a entrada de entrega. Caminhei até lá e vi a porta de metal maciço dos fundos que os motoristas usavam para fazer entregas. Quanto mais pensava sobre isso, mais me convencia de que o som abafado parecia com uma batida na porta da loja, como se um motorista estivesse tentando fazer uma entrega. No entanto, não havia entregas programadas para aquela noite. Abri a porta e fui recebido por uma lufada de chuva fria e vento. Fiquei do lado de fora por um momento, olhando para a área de carga, mas não vi caminhões. Fechei a porta e me enxuguei enquanto voltava para o corredor. Supus que o barulho fosse apenas o prédio se ajustando um pouco devido ao vento, ou talvez algum trovão estranho que eu não tinha notado antes. Continuei trabalhando por mais 1 hora inteira antes de fazer uma pausa para o almoço no escritório dos fundos, gastando cerca de 15 minutos lá antes de retornar. No entanto, enquanto caminhava pela loja, tive uma sensação estranha de que tudo tinha ficado em silêncio, exceto pela chuva batendo no telhado. Isso me deu arrepios, e ao chegar ao final do corredor, vi algo que quase fez meu coração parar. Bem ao lado do meu carrinho, a meio caminho, havia uma linha de pegadas molhadas pelo chão do corredor. Abordei sem pensar e tentei entender como isso era possível. Segui as pegadas até a frente da loja, onde havia tantas pegadas aquosas indo em todas as direções que era impossível acompanhá-las. Era horripilante pensar que alguém tinha andado por toda a loja. Corri de volta para o escritório e me tranquei lá dentro, ligando para a polícia e esperando. Enquanto estava lá, fiquei ainda mais assustado, pois não podia ver do lado de fora da porta do escritório e a chuva era tão barulhenta que não conseguia ouvir nada além dela. Após 10 minutos, o operador que estava me segurando no telefone disse que a polícia estava do lado de fora do prédio. Levantei-me rapidamente e abri a porta, e bem no chão havia outro conjunto de pegadas molhadas ao lado das minhas, levando diretamente até a porta do escritório. Corri para a frente e abri a porta para deixar a polícia entrar. Em sua busca, eles não encontraram ninguém na loja. Logo depois, revisamos as fitas de segurança, que mostraram um homem de casaco escuro entrando no prédio pela porta lateral, que alguém deixará destrancada. Ele claramente me viu desde o início e permaneceu escondido até que eu fosse fazer a pausa. Então, ele andou sem rumo pelos corredores, sem roubar ou danificar nada, apenas examinando as prateleiras. Mas a parte mais assustadora e horrível foi quando entrei no escritório e esperei pela polícia. O homem se aproximou também e ficou do lado de fora da porta do escritório por vários minutos, encarando a maçaneta, como se estivesse se preparando para minha saída. Felizmente, alguns minutos depois, ele decidiu ir embora e saiu da loja. Não vimos mais imagens dele depois disso. O homem nunca voltou, e, pelo que fui informado, ele nunca foi encontrado. O que ele estava fazendo naquela noite ainda é incerto, e provavelmente permanecerá como uma incerteza sinistra pelo resto da minha vida. Em uma cidade de tamanho médio em Wyoming, a principal razão pela qual escolhi viver aqui é porque a aquisição de um terreno extenso não é tão difícil quanto em muitos outros estados. Minha casa, embora pequena, oferece um aconchego suficiente para uma vida solitária.
A história que vou contar aconteceu 4 anos atrás, em 2019, durante a primavera. Naquela época, enfrentamos um mês de chuvas incessantes, quase todos os dias. Em um domingo como qualquer outro, eu estava em casa, relaxando após uma semana de trabalho, assistindo à TV e aproveitando o descanso. Por volta das 6 ou 7 da noite, fui surpreendido por uma batida inesperada à minha porta. Mal consegui ouvir devido à intensidade da chuva. Ao abrir a porta, minha surpresa foi ainda maior ao deparar-me com um estranho desconhecido, que não se parecia em nada com um carteiro ou alguém conhecido. A chegada de alguém à minha propriedade sem aviso prévio era algo extremamente raro, considerando o local afastado onde eu vivia. Com cuidado, perguntei: como posso ajudar você? O sujeito, aparentando estar na casa dos 20 anos, explicou que havia acampado nas proximidades da floresta e se metido em apuros, precisando urgentemente de um lugar para passar a noite. Dada a localização isolada da minha casa, sua história fazia sentido, pois eu era a moradia mais próxima a várias milhas de distância no meio da floresta. Além disso, a chuva torrencial tornava ainda mais compreensível o motivo de sua busca por abrigo. No entanto, eu não podia ignorar os riscos inerentes de permitir que um estranho entrasse em minha casa. Ofereci-lhe a possibilidade de fazer uma ligação para conseguir uma carona até a cidade, mas o sujeito recusou minha oferta, afirmando de maneira direta que não podia permanecer ali. Com isso, ele se afastou e desapareceu de vista, caminhando pela estrada de terra antes de adentrar novamente a floresta. Embora a situação fosse peculiar, ela não permaneceu em minha mente por mais do que alguns minutos. Voltei à minha rotina, continuando a assistir TV sem pensar muito sobre o encontro inusitado. No entanto, não conferi o horário com frequência, mas, após algum tempo, deviam ter se passado pelo menos 2 horas, e a noite já havia chegado quando uma luminosidade alaranjada chamou minha atenção pela janela do quintal. Levantei-me apressadamente e afastei as cortinas. Mesmo sob a chuva e a névoa, percebi que havia uma fogueira acesa no meio da floresta ao redor da minha casa. Era uma chama pequena, que tremulava sob uma árvore imensa, enquanto a chuva caía sobre ela. Ao lado da fogueira, distinguia-se a silhueta de uma figura, mas não conseguia determinar se estava voltada para minha casa ou para o interior da floresta. Após um breve momento de observação, fechei as cortinas, e preocupado com a situação, peguei meu telefone para chamar a polícia e informá-la sobre a presença do indivíduo do lado de fora da minha casa. Sabia que levaria algum tempo para que eles chegassem até aqui, e, embora a pessoa não representasse uma ameaça iminente, eu preferia que ela se afastasse antes de eu ir dormir. Assim que desliguei o telefone após conversar com o policial, olhei novamente pela janela. A fogueira ainda queimava suavemente, mas a figura havia desaparecido. Entretanto, não demorou muito para que eu ouvisse passos se aproximando da casa. Em pânico, corri para outra janela e consegui vislumbrar o homem passando com uma espingarda na mão. Ele virou a esquina e seguiu em direção à porta da frente. Bateu na porta algumas vezes, e então um silêncio se instalou. Nesse momento, apercebi-me de que precisava agir imediatamente, antes que a situação se tornasse uma questão de vida ou morte para um de nós. Peguei minha arma de defesa pessoal no corredor e me escondi atrás da parede, tentando processar o que estava acontecendo. O indivíduo bateu novamente na porta, mas, dessa vez, percebi que estava utilizando a coronha de sua espingarda, quase quebrando um painel da porta. Com os nervos à flor da pele, eu sabia que precisava tomar uma atitude. Disparei na direção da borda da moldura da porta, ensurdecendo-me por um segundo enquanto o tiro ecoava pela casa. Quando minha audição se recuperou, tudo o que pude ouvir foi o som da chuva. Não havia mais passos, batidas na porta ou gritos. Depois de 5 minutos de silêncio, reuni coragem e olhei pelo olho mágico. O alpendre estava vazio, e as pegadas que levavam para longe da casa estavam visíveis no quintal. Provavelmente, ele havia fugido imediatamente após o disparo, durante os poucos segundos em que fiquei temporariamente surdo. A polícia conduziu uma busca minuciosa e encontrou evidências intrigantes. No local onde a fogueira estava acesa,
eles descobriram uma bolsa de viagem com indícios de que havia sido enterrada nas proximidades e desenterrada horas antes do ataque. Tudo indicava que se tratava de um kit de arrombamento ou até mesmo um kit de assassinato, planejado com antecedência com a intenção de ser utilizado naquela noite. Isso significava que o ataque não foi aleatório, quem me atacou havia planejado e estava vigiando minha casa antes daquela fatídica noite. O motivo por trás do ataque e a identidade atual desse indivíduo continuam sendo um mistério, tão obscuros quanto eram há 4 anos. Apesar do ocorrido, continuo morando na mesma casa, porém, a cada dia que passa, a preocupação de que ele possa retornar não me abandona. Eu tinha 22 anos na época e morava em uma casa de um quarto muito pequena na área mais barata da minha cidade. Depois do trabalho em uma sexta-feira à noite, entrei online para jogar com um grupo de amigos. Era a noite perfeita para ficar acordado até tarde, com uma forte chuva lá fora e sem trabalho ou escola no dia seguinte. Jogamos por cerca de 2 horas antes de um som repentino me fazer pausar por 1 minuto. Era um baque que parecia vir de cima. Minha preocupação inicial era um possível vazamento no telhado causado pela chuva, então subi para verificar. Os únicos cômodos no andar de cima eram o quarto de solteiro e um banheiro pequeno, e nenhum deles tinha sinais de vazamentos. Corri de volta para baixo e voltei a entrar no jogo com meus amigos. Fiquei online por um bom tempo, só saindo às 2 da manhã porque todos os outros foram dormir. Desliguei tudo e sentei no sofá com alguns lanches enquanto assistia ao YouTube no meu celular. 10 minutos depois, ouvi outro baque. Era de cima novamente, mas estava tão abafado que quase parecia vir do telhado ou algo do tipo. Realizei uma busca ainda mais minuciosa em meu quarto e no banheiro do andar de cima, mas não encontrei nada que pudesse causar o som. Sabia que não era trovão, pois vibrava pelas paredes como se algo estivesse realmente batendo na casa. Após 10 minutos vasculhando, estava tão determinado a descobrir a origem do som que coloquei meus sapatos e saí na chuva para ver se havia algo mais visível do lado de fora. No início, não vi nada de significativo, mas depois notei um galho de árvore que se aproximava muito da lateral da minha casa. Era um galho grande e resistente, mas estava a uns 90 centímetros do revestimento da casa e, mesmo sob a chuva, não balançava muito. Parecia improvável que ele pudesse alcançar a lateral e bater na casa. Contudo, ao observá-lo, percebi a presença de uma pequena janela na casa que ele meio que cobria. Ela estava acima da janela do meu quarto, o que significava que devia haver um sótão. Eu não tinha ideia de que havia um sótão nesta casa. A entrada estava definitivamente escondida em algum lugar, e o telhado não tinha um declive íngreme, então não parecia haver espaço para um sótão. Essa janela oculta foi a primeira pista que vi indicando a existência de um sótão. Voltei para dentro, ainda mais curioso do que antes, e comecei a procurar por essa entrada que devia existir em algum lugar. Levou 1 minuto, mas encontrei no meu armário do quarto. Era pequena e perfeitamente lisa, com o teto basicamente se misturando, exceto pelas pequenas fendas onde ela se abria. Subi em uma caixa e a puxei para baixo, liberando uma escada enferrujada pela abertura. Imediatamente, fui atingido por um cheiro podre, seguido por outro baque vindo de baixo. Consegui perceber que o sótão era extremamente baixo, talvez com cerca de 60 centímetros de altura no máximo. Subi cuidadosamente e olhei para este espaço minúsculo, essencialmente um túnel largo e escuro. No final, perto da janela, eu pude distinguir uma figura agachada de 4, olhando diretamente para mim. Quase caí da escada ao tentar descer e fugir. Ouvi movimentos enquanto pegava meu celular e saía de casa, ligando para o 911 no meu caminho para o quintal. A polícia chegou e deteve o homem, que era apenas um morador de rua. Aparentemente, ele escalou a árvore até a janela e se acomodou lá em cima por pelo menos uma semana sem que eu percebesse. A absurdez de tudo aquilo era quase inacreditável. Mudei-me logo depois disso,
E desde então, em todas as casas que morei, sempre verifiquei os sótãos. No entanto, a imagem daquele homem no final do sótão, de 4, olhando para mim com olhos que misturavam medo e raiva, permaneceu comigo,